Amigos queridos, Jesus é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. E te buscamos nesta hora, Senhor, para tão somente agradecer pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelos alentos de esperança, pelas luzes do caminho, pelas mãos que se estendem a nos socorrer e nos abençoar. Nós te agradecemos, Senhor, não somente as horas felizes em que somos contemplados pela alegria e pelo amor, mas igualmente te agradecemos, Senhor, pelos momentos de testemunhos, onde gloriosamente somos convidados a superar a nós mesmos. Que a gratidão em nosso coração, Senhor, se reverta em trabalho operoso no bem constante, para que nos sintamos profundamente felizes. Obrigada, amigos queridos, pela vossa presença em nossas vidas e que sejamos nesta hora meros instrumentos a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. As bem-aventuranças, ou o estado de graça, de regozijo do Espírito, se faz quando ele tem absoluta gratidão a Deus e a Jesus pelo planejamento reencarnatório e por tudo que a vida nos oferece como sendo instrumentos de nos reconduzirmos ao Pai. E dentro dessas bem-aventuranças estão as provas voluntárias. As provas, temos dito, são oportunidades que recebemos para fazermos diferente através de um novo estímulo. A situação de passado se repete, mas a oportunidade nos renova. E é disso que nós vamos falar hoje. As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. No nosso processo evolutivo, estarmos voluntariamente buscando o progresso é só quando estamos no estágio de despertamento da consciência para o bem. Antes disso, nós muito mais somos conduzidos pelas diretrizes das leis divinas, porque não tínhamos e não temos, tanto assim, condição de voluntariamente escolher o bem, porque o bem requer de nós muitos sacrifícios e grandes mudanças íntimas. Então, até então, na fase da Terra, uma terra expiatória e provacional, nesta fase temos mais sido conduzidos pela lei de Deus, que nos constrange a ações de progresso, do que voluntariamente o nosso progresso. O nosso progresso, para ser voluntário, para ser uma escolha do livre-arbítrio, e, portanto, o livre-arbítrio sendo regido pela consciência, necessita que conheçamos a verdade. Necessita que a nossa vinculação a Deus e a Jesus seja extremada e que estejamos dando nesse momento testemunhos. Então, no momento que o Espírito já tem um estado de lucidez da verdade, que são as leis divinas, e é um Espírito que realmente busca Deus de forma a conduzir-lhe os passos, este Espírito já tem condição de escolher consciente e voluntariamente o progresso. Ele vai naturalmente em busca daquilo que vai gerar transformações profundas.
Enquanto isso não se faz, o planeta é de provas e expiações. O planeta será regenerado daqui a umas décadas, quando não existirá mais dentro de nós processos degenerados. Quando as nossas degenerações forem regeneradas individualmente, não teríamos mais neste planeta tanto sofrimento. Muito embora, ainda mesmo na condição de espíritos regenerados, teremos provas. Olha que espetáculo. Por quê? Porque nós precisamos de convites desafiadores para nós crescermos. Vamos fazer uma analogia bem simples com a nossa vida escolar. A criança, ela tem uma curiosidade derivada da inteligência, de especular, de explorar, de verificar, de sentir o mundo em que vive. E é isso que move o seu progresso a nível de inteligência. Então, quando nós entramos na fase escolar, nós temos lições proporcionais à nossa prontidão pedagógica. Mais adiantados, a nossa prontidão se acrescenta e as dificuldades aumentam até chegarmos no ponto máximo da dificuldade escolar. Então, nós já teríamos um treino bastante da nossa inteligência para vencer obstáculos. E a cada etapa escolar, nós não somos avaliados para sermos promovidos para uma etapa de maior complexidade? Na fieira reencarnatória, é a mesma coisa. Nós chegamos ainda como espíritos encrudecidos, como espíritos resistentes, e então a força da lei. Como que a força da lei age em nós? No planejamento reencarnatório. Olha que coisa importante. O planejamento reencarnatório está nos dizendo, é por aqui o seu caminho. Faça com resignação e seja dócil, porque isso vai gerar as bem-aventuranças. Então, mas nós não entendemos assim e ficamos rebeldes. Nós ficamos achando que o nosso jeito de pensar é bem melhor que a lei de Deus. Afinal, o nosso jeito de pensar é livrai-me de todo o mal, sem que eu tenha que fazer nada. Esse é o nosso jeito de pensar. Mas não é a lei de Deus. Porque para nós entendermos que civilização nós estamos, nós temos que dizer que a primeira lei é do trabalho, ou seja, ela ainda não é uma conquista deste planeta. Se a primeira lei de Deus é a do trabalho, é porque ela não é ainda desenvolvida em nós. Precisamos de alguma coisa que nos reja. Se nós já tivéssemos o valor do trabalho, seríamos a própria lei, não precisaria alguém dizer trabalhe incessantemente, todos os dias. Se alguém precisa dizer para trabalharmos, é porque não é inerente, não me compõe. E essa indolência faz com que a gente privilegie as situações de menos responsabilidade ou de zero responsabilidade. E então, nós estamos sendo desafiados por esse tempo de transição planetária a discernirmos o que queremos mesmo para nós. Porque hoje tudo é lícito, tudo pode, a permissividade, as questões éticas e morais estão tão controvertidas. Então, se os parâmetros não estão externos, precisam estar internos. Precisam estar internalizados. Se nós queremos fazer esse momento de testemunho de transição planetária, porque todos nós que estamos aqui reunidos tivemos um planejamento proporcional à transição planetária. Nós fomos bastante estimulados a reencarnar nesse tempo porque sabíamos que passaríamos por esse momento. Não foi nada de improviso, nada aleatório, muito menos ao acaso. Nós fomos muitíssimo bem preparados para fazermos esse momento de transição, mormente nós, os trabalhadores espíritas cristãos, que temos esse manancial chamado doutrina espírita, para reverter a nossa degeneração. Reverter. Através do quê? Das provas. Sem estas provas, nós não saberemos nos regenerar.
Mas nós, fica no ar, me ocorre o pensamento que fica no ar, mas qual que é a minha prova? Eu não sei qual é a minha prova. Então nós vamos precisar descobrir qual é a nossa prova. Qual é o ponto de convergência do nosso planejamento para que sejamos espíritos regenerados. Então, eu trouxe uma lição aqui do Caminho, Verdade e Vida, que vai falar para testemunhar. E vos acontecerá isto para testemunho. Isto que está nos acontecendo, cada um nos seus dramas. Então eu posso dizer, está me acontecendo isto para testemunho. Está me acontecendo aquele fato para que eu tenha superações. Porque nós estamos aqui equivalendo provações com oportunidades. Então, que oportunidade eu estou recebendo para dar o testemunho de que já sou diferente do passado? Porque o mais importante é nós entendermos, diante das mesmas situações do passado, dos reencontros que se repetem, das tentações que surgem, eu sou outro, então eu posso dar o testemunho. Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento, considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Então, Jesus é que rege a nossa vida na terra, em nome de Deus. Sob o influxo de Deus. É Jesus que nos rege, que nos ampara, que nos oportuniza. É Jesus que nos conhece. É Jesus que sabe a proporção da nossa força íntima. Então, considerando que as necessidades dos homens são extensas e que nós precisamos passar por provas indispensáveis. Então, o amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos, porque há aqueles que ficam esperando a dor chegar, 24 horas por dia, esperam a tragédia lhe acontecer, esperam que alguma coisa muito má vá lhe fazer. Estes de nós que estamos nesse momento, estamos aguardando uma tragédia porque estamos na inércia da caridade. Porque só a inércia quanto à caridade nos faz atemorizados, porque nada estamos fazendo para resolver um passado culposo do qual eu tenho medo das consequências hoje. Então, entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte, porque vamos falar que nós estamos com as nossas provas individuais inseridos num contexto chamado ambientação reencarnatória. E da ambientação reencarnatória nós vamos ter reveses, acontecimentos inusitados que não necessariamente foi um detalhamento do meu planejamento, mas é uma circunstância da ambientação reencarnatória em que eu vivo. Vamos entender isso. Nem sempre o meu entorno, em que país, em que nível sociocultural eu vou estar, quais serão os valores éticos e cívicos da sociedade onde eu estou inserido, isso se chama ambientação reencarnatória, que é o cenário que eu vou viver o meu plano divino. O plano reencarnatório só se vai se desenrolar quando estivermos na ambientação correta para ele. Mas essa ambientação, ela é composta de tantos fatores diversos que fogem ao meu planejamento reencarnatório. São circunstâncias que eu vou ter que usar da minha inteligência, das nossas habilidades, dos nossos talentos, das nossas experiências prévias para superar uma situação que é coletiva,
não pertence só ao meu planejamento reencarnatório, pertence a uma sociedade, pertence a uma civilização, pertence a uma comunidade de espíritos que se agregaram por similitudes. E esse ambiente, ele é altamente facilitador, embora seja adverso, mas ele é propício a eu me regenerar. Porque quando a gente colocar na pauta, que nós já o sabemos, que o auge do ponto da regeneração é a caridade, é nesse contexto da ambientação reencarnatória que eu posso desenvolver a prática do bem e da caridade. Então, para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Nesse livro que nós estamos estudando, No Rumo do Mundo de Regeneração, todos os capítulos está falando um alerta para nós, que os comandos do mundo estão na mão de enganadores, com faces de bonzinhos. O planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias, meras fantasias bucólicas, entorpecimentos do nosso estado consciencial? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. E Emmanuel, esses livros são tudo da década de 40, 50, e atualíssimo, ele diz. Eu vou soletrar, existem muitos homens de valor cultural elevado, que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico, e isso desvia todas as pessoas incautas. Existem homens de elevado valor cultural, inteligência, intelectualidade, desviando a humanidade pelos equívocos, desejam mentirosos regalos no plano físico, enquanto encarnados. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Porque o testemunho são para os fortes, para os que estão prontos, para os que estão preparados. E o chamamento chega para todos nós que temos recebido a mãos cheias a misericórdia de Deus. Amigos, que tema instigante. A prova. Muito importante esse tema. E a gente sempre insiste em falar que o Evangelho não é um estudo. Mas às vezes nós temos que recorrer a alguns pontos para que possamos compreender mais profundamente. Então vamos nos perguntar a pergunta que Kardec fez à equipe do Espírito de Verdade para nortear o nosso caminho. A existência é uma prova? Porque a gente tem que saber qual é a nossa prova. A existência é uma prova? Então, na questão 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar-se de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência.
Então, a existência é uma prova. O simples fato de estarmos aqui já denota que estamos em prova. Então, quando uma criança nasce e a gente abraça aquela criança, dá vontade de falar assim, coitadinha, não é? Porque chegou para a prova. O que ela veio fazer? O que esse espírito tão lindo, que a gente abraça com tanto gosto, veio para a prova? Como nós mesmos. O espírito, ao nascer, mergulhou na prova. Enquanto a gente não tem essa consciência, enquanto a gente não compreende isso, é muito difícil vencer a prova. Porque eu nem sei que eu tenho uma. Nunca ninguém nem me falou. E isso é muito, muito, muito importante. E aí, na pergunta 168, ele vai perguntar, então tá, toda existência é uma prova? Sim, toda existência é uma prova. E até quando? E aí ele responde, na 168, desde que haja limpo de todas as impurezas e não tenha mais necessidade das provas da vida corporal. Portanto, a existência é uma prova. E cada um de nós tem um gênero de prova. E como nós falamos ontem, como vamos vencer uma prova sem a presença de Deus em nossa vida? Sem nos ligarmos a Jesus, não vamos vencer a prova. Amigos, não vamos vencer a prova sem Deus. Não vamos. E se nós não entendermos isso, tudo o que nós fizermos aqui é paliativo. Paliativo. Enquanto o espírito não se vincula a Deus, e aí é muito importante nós entendermos o que é esse vínculo a Deus. É muito importante. Porque Deus se manifesta pelas suas leis. Então, vamos fazer um raciocínio. Vamos pensar, porque queremos crer que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo estão na fase adulta. Já tem condição do raciocínio que nós vamos conduzir. Vamos pensar na nossa infância, na nossa adolescência, o quanto nós fomos espíritos obedientes aos nossos pais. Vamos pensar isso. Obediência aos pais. Por quê? Nessa primeira fase, até chegar ali na adolescência, e até um pouco mais, realmente os nossos pais sabem o que é melhor para nós. Depois, nem sempre. Então nós vamos ver espíritos como Eurípides desobedecendo os pais, que queriam que ele permanecesse católico e ele se tornou espírita. Porque depois de um certo tempo o espírito consulta a sua própria consciência e decide. Mas enquanto ele não está nessa fase, ele deveria acatar as recomendações, as instruções dos pais. Se nós somos espíritos rebeldes que não conseguimos nem compreender o bem que os nossos pais querem para nós, ou quiseram naquela etapa da nossa vida,
como que nós vamos achar que vamos aceitar leis divinas de um pai que não é humano, de um pai que é Deus? Para que nós, os espíritos mais vinculados aos seus pais, com afinidades em relação aos pais, de modo geral, aceitam melhor as suas recomendações. Porque o amor facilita isso. Quando um amigo faz uma recomendação para nós, um amigo que a gente considera, que a gente ama, que a gente gosta, a gente escuta, a gente pondera, a gente é capaz de mudar uma ideia, porque o amor tem essa propriedade. Então, nós que não nos vinculamos a Deus, não nos vinculamos por quê? Porque não aceitamos as suas leis. Não aceitamos as suas leis porque nem reconhecemos que Ele existe. Não o amamos. Não nos vinculamos a Ele. E para nós, esse negócio de lei é uma coisa sem significado, sem sentido. Daí a importância de nós compreendermos assim: para nós que estamos aqui na Terra, uma existência pode ser uma existência de prova para vencer a vaidade. Vamos pensar nesse gênero de prova. Porque há pessoas, há espíritos que têm um nível de vaidade tão comprometedor que ele não sai do estado evolutivo que ele se encontra há dezenas de séculos. Ele está parado, porque ele não se liberta. E aí ele faz um planejamento reencarnatório e estabelece a sua prova para vencer a vaidade. E o espírito vaidoso, o que ele gosta? Ele gosta de aplauso, ele gosta de reconhecimento, ele gosta de evidência. Se ele não tiver nesse patamar, ele fica o quê? Ele fica aflito. Porque nós estamos tentando aqui no Evangelho buscar entender qual que é a nossa prova. E a nossa prova causa aflição. Então, o espírito vaidoso, que não é aplaudido, o espírito vaidoso, que não é evidenciado, que não é reconhecido na sua coletividade por aqueles que o cercam, ele entra em profunda aflição. Ele começa a ficar agitado. Então, o que eu tenho que fazer mesmo para ser aplaudido? O que eu tenho que fazer mesmo para entrar em evidência? O que eu tenho que conquistar? Ele entra numa aflição para alcançar aquilo que é a prova dele. Então, significa que toda aflição denota um pouco da prova? Então, vamos pensar de outro lado. Um espírito que é arrimo de família, que perde o emprego, que vê sua família passar necessidade, ele fica aflito, não é? Uma coisa natural, fica aflito. Aí ele consulta a consciência dele. Nossa, eu, pai de família, estou muito aflito, porque minha família está passando necessidade. O que a consciência dele diz? Bate de porta em porta, sai correndo por aí, põe um cartaz, faz alguma coisa, se movimenta, ajoelha, implora, liga para as pessoas, faz algum movimento que o emprego vai aparecer e a aflição vai ceder. É uma aflição que te movimenta a fazer o bem. Eu consulto a minha consciência. Eu olho para mim e falo assim, nossa, estou aflita, porque a minha família está passando necessidade. Eu consulto a consciência e saio correndo para o trabalho. Vamos ver do outro lado. Sou um espírito vaidoso. Não estou em evidência. Ninguém está olhando para mim, ninguém está batendo palma. Estou numa aflição louca. Então começo a inventar moda. Aí a minha consciência fala, mas eu devo inventar moda? Ou a minha prova
é não ficar em evidência. Anonimato. É estar no anonimato. Ficar no movimento, porque o anonimato não é uma paradeira, gente. O anonimato é um movimento incrível do espírito. Incrível. Então, o espírito que elegeu como prova expulsar de dentro de si aquilo que está emperrando ele no processo evolutivo, ele vai necessitar ficar aflito e, diante da aflição, procurar o lado oposto. Então, qual é o lado oposto da aflição do vaidoso? Me entregar ao trabalho que é anônimo. Ninguém vai saber que fui eu. Eu vou me desbancar. Eu vou vencer a prova. Eu vou produzir uma coisa e vou construir um pseudônimo. Nunca ninguém vai saber que fui eu. Com a minha inteligência eu vou elaborar e a humanidade não saberá que fui eu. Esse movimento da alma que nós temos que perguntar: o que me aflige? Para algumas pessoas, se elas não têm, seja qualquer coisa, elas ficam numa aflição, elas precisam ter, porque quando elas não têm, elas não se suportam. Então, as aflições indicam para nós perfeitamente a prova. E aí eu tenho, diante da prova, da aflição, me ligar a Deus. Qual é a lei que regula esse tipo de aflição? É nesta lei que eu vou pautar a minha vida, é nesta obediência. Então, vou me tornar um espírito obediente na lei de Deus, que vai me conduzir a superar a prova. Qual é a chance, irmãos? Qual que é a chance de um espírito que nasce materialista e vive a materialidade no último vencer a prova? Nenhuma. Ele vai fazer muita coisa, menos o que ele veio fazer. Menos o que ele veio fazer. E a pessoa, ao ouvir isso, diz assim: mas eu pago meus impostos, mas eu cuido da minha família, mas eu sou honesta, mas eu isso, mas olha, tudo isso é perfeito e faz parte do planejamento reencarnatório. Você precisava mesmo de tudo isso, agora vence a vaidade. Se liga a Deus e vence a vaidade. Aí pronto, prova superada. Plataforma, degrau construído. Degrau construído. Eu sei que eu já passei do meu horário, mas eu quero ler uma frase muito importante de Emmanuel no texto Na Trilha das Provas. Ele encerra esse texto dizendo assim: asserena-te, porque quem está aflito precisa do quê? De serenidade.
Asserena-te sempre e abençoa as provas que te assinalam a estrada, de vez que são essas mesmas provas que te estruturarão o degrau exato. O degrau é a prova que estrutura o degrau exato que deves transpor na conquista da própria felicidade ante a vida maior. Então, eu venho à Terra construir um degrau, porque a evolução é degrau a degrau, é passo a passo, para cima. Eu vim na Terra para construir um degrau. E esse degrau, ele não se constrói sem essa conexão com Deus. Porque a gente não tem força, amigos, deixa eu falar. O espírito vaidoso, há 30 séculos, ele não tem força, amigos. Ele não tem força para lidar com isso. Ele só vai ter força se ele se ligar a uma usina atômica chamada Deus. Se ele não se ligar a Deus, se ele não pôr o cabo dele na usina divina, ele não ergue de jeito nenhum o degrau. Não ergue. Ele vai desencarnar e os filhos dele falam assim: meu pai era maravilhoso. A esposa vai dizer: nossa, que marido. Os amigos vão bater palma na hora que ele estiver sendo enterrado. E ele volta acrabunhado, ele volta entristecido, porque não fez o degrau. Não fez o que ele veio fazer com ele. Com ele. Então, a nossa prova é um assunto muito importante. Sem usina, ninguém vence a prova. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui desejosos de aprender cada vez mais para servir melhor, Senhor. Que nesta oportunidade, que nesta existência, Senhor, possamos com suor e lágrimas erguer este degrau e sobre eles nos sentirmos que crescemos na sua direção, Senhor. Ampara-nos, fortalece-nos e socorre-nos, para que o Senhor possa encontrar em nós a argila a ser moldada em suas mãos generosas. Que neste dia glorioso das nossas vidas, Senhor, possamos ser espíritos benevolentes, olhar para o nosso próximo e nos entregarmos para servir e amparar. Que possamos aprender nas casas espíritas as lições imorredoras de Jesus, o nosso Mestre, e que possamos praticar nos nossos lares
nos ambientes de trabalho, as lições aprendidas, no clima de fraternidade. Ampara-nos, fortalece-nos e apronta-nos para tarefas maiores. Mil vezes obrigado, Senhor, por esta manhã em nossas vidas, em que podemos direcionar o nosso pensamento aos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles recebam nesta hora o que experimentamos nesses instantes. Fortalece-nos, socorre-nos. E nós que nos encontramos no Brasil, Senhor, rogamos ao seu coração amoroso que todos juntos possamos orar por esta nação, pelos seus dirigentes, por aqueles espíritos que receberam a oportunidade de olhar para esta nação. Que eles sejam visitados na sua intimidade e receberem das inspirações angélicas para os rumos seguros do nosso país. Que nós outros, Senhor, possamos cooperar, estendendo nossos braços para as tarefas que nos cabem. E que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.